Que tal ter em casa como um bichinho de estimação uma jiboia? Você já pensou nisso alguma vez? Pois aqui em Curitiba um professor cria a Chica. É uma jiboia de quase 2 metros que vive com ele e com a família num apartamento. O Renato diz ser apaixonado pelo animal e conta que cuidar de uma jiboia não é tão difícil assim. Na verdade era a vontade de ter um bicho diferente, né? Essa coisa de exclusividade, acho que todo mundo busca isso um pouquinho, né? E eu já via como é que era com meu irmão, era interessante, é uma coisa diferente, né? Conhecer um pouquinho mais, perder assim o medo, porque eu também tinha medo, né? E quebrar alguns tabus, a gente ouve falar tão mal, e que cobra é bicho do mal, isso, aquilo, né? Então foi daí que veio a vontade, eu fui conhecendo, ela é meio brabinha, assim, então ela tem os dias dela, que daí eu preciso entender, né? Quando ela tá meio arisca, enfim, tem dias que ela não quer sair da caixa, ou quando eu tiro ela não quer voltar para dentro da caixa para eu poder colocar no terrário, porque a cobra ela não exige que você tenha contato diário com ela, embora a gente tenha que manipular de vez em quando para ela estar acostumada com o contato humano. Então não tem essa coisa de se sentir sozinho e tal. Se eu quiser viajar, eu alimento, deixo ela no terrário, volto, está tranquilo. Eu acho que em comparação com outros animais é mais fácil de cuidar, porém não tem a troca afetiva, né? Assim, eu gosto dela, eu faço carinho, mas ela não me reconhece, assim, no sentido de sentir minha falta e tal, sabe? Pelo meu cheiro, enfim, pelo contato, que ela está tranquila. Olha, em Mandaguari tem uma família que também convive com cobras dentro de casa, mas não é qualquer espécie não, são cobras cascavéis. Na casa da Dirley e Lucimar, do Adilei e do Lucimar, do lado de fora, os cães fazem a guarda, mas dentro de casa as cobras dominam. A presença dos animais agrada até a vizinhança, segundo os donos das cobras. Os vizinhos, eles gostam de mim porque eu protejo a vizinhança. Não vem nenhum ladrão, nada, né? Ladrão não chega perto. Não, eles ficam com medo de chegar nessa região aqui. Hoje o casal convive com 7 cobras que são tratadas com toda a mordomia. Até durante o jantar elas estão na companhia dos donos. É assim na mesa que elas mais gostam de ficar. Entre as cascavéis, a última integrante da família, está uma jiboia pequena que veio de Roraima, enrolada no pneu de um carro. E adivinha quem o corpo de bombeiros chamou para ajudar a resgatar esse animal? Dirley, é claro. Afinal, ele é conhecido na cidade como Indiana Jones de Mandaguari. Mas o maior desafio para esse aventureiro foi conciliar a relação entre a cobra e a esposa. Ou as cobras ou eu. Qual foi a resposta? Tá, vou acabar. E Aí, acabou? quando eu fui descobrir tinha 40 na garagem. Escondida. Continuava com as cobras. Continuava. E nós convidamos para participar aqui do Paraná no Ar o zootecnista Paulo Parreira. Ele vai esclarecer algumas dúvidas aqui. Se você tem alguma dúvida, liga para a gente para o 3331-6246. Paulo, obrigado pela sua participação em primeiro lugar. Criar cobras não é um hábito muito comum, nós já mostramos na reportagem, mas que cuidados deve ter quem decide criar um animal como esse? Bom dia. Não é comum, como você colocou, né? É mais comum as pessoas procurarem cães ou gatos, né? O principal é que a pessoa tem que se informar de qual espécie vai ter, procurar efetivamente se há uma liberação do IBAMA, se é necessário ou não uma liberação do IBAMA para ter esse animal em casa. E é algo que não é para qualquer pessoa, efetivamente, porque exige alguns cuidados específicos e por não ser um animal que se apega facilmente, acidentes podem acontecer. O instinto do animal pode falar mais alto, levar uma picada. Exatamente. Então você fica mais predisposto porque não foi um animal que foi selecionado para domesticação. Não foi um animal como um cão que há centenas, milhares de anos vem tendo um convívio com o ser humano, mesmo assim acontecem acidentes, então você pode esperar alguns acidentes que possam acontecer sim, para um animal não ser domesticado. E no caso lá de Mandaguari, que ele tem várias cobras, o perigo é ainda maior, né? Sim, é mais comum nesse caso, principalmente de cascavel, alguns criatórios regulamentados para a produção de veneno. Né? Então esse caso é bem pitoresco mesmo, a pessoa se dispor e ter esses animais em casa e tem que tomar uma série de cuidados, porque enfim, além de cascavel tem veneno, né? Então... Agora, entre cães e gatos também existe instinto, o instinto do animal também é morder, também é agredir? Não, como eu coloquei, né? Os cães e os gatos, eles já passaram por um processo de domesticação. Obviamente que acidentes podem acontecer principalmente pelo cuidado indevido, pelo manejo indevido desses animais. Mas o mais comum é uma relação pacífica entre o homem e esses animais de estimação.
O adestramento é fundamental nesse caso. É fundamental. Além em primeiro lugar, até além do adestramento, vem a educação. De você ensinar desde cedo limites para esse animal, ensinar onde ele deve ou não deve fazer o xixi, as necessidades e como socializar esse animal é o mais importante. Agora, aproveitando a sua presença aqui, nós mostramos no Paraná no Ar de hoje o menino que foi atacado por um tigre lá em Cascavel. Ele chegou o pai dele colocou ele no espaço onde é proibido, ele brincou com o leão, brincou com o tigre e acabou sendo mordido pelo tigre, né? O que acontece numa situação como essa? Gilberto, é um assunto muito sensível, muito complicado, porque já tem uma ampla discussão em relação aos zoológicos no mundo todo, né? Mesmo esse animal tendo chegado ao zoológico com 3 meses, no caso do tigre, é um animal selvagem. Né? E é um animal que está sob forte estresse, não é um animal que está acostumado a... Mesmo aparentemente tranquilo? Mesmo aparentemente tranquilo. Obviamente que ali, como na imagem não aparece, pela expressão corporal do animal, ele está bem tranquilo, só que não dá para entender exatamente o que foi a motivação, se foi por conta do alimento, que foi comentado que esse menino tinha, ou se foi para brincar, ou se foi para ataque mesmo. O fato é que foi uma negligência sem tamanho o pai permitir que a criança ultrapassasse a barreira. Acho que, infelizmente, o maior culpado aí é o pai, né, porque é um animal selvagem e você não tem como prever o comportamento desse animal em hipótese alguma. E a mesma coisa em relação ao leão, ele está brincando com o leão. Exatamente. São animais que, geralmente, os animais de zoológico, sendo extremamente bem cuidados, alimentados, eles vivem sob forte estresse, porque não é o habitat natural desses animais. Tá certo. E o amor aos animais foi o que fez com que um empresário mudasse completamente a vida. Ele deixou o emprego e investiu em um sonho, ter a própria criação de macacos. Eles não param. De um lado para o outro, de cima para baixo, parece que querem mesmo ocupar todos os espaços. Esses simpáticos macacos vivem em um criadouro no interior de Xanxerê. No total, são 40 animais da raça prego. Segundo o proprietário, este é o único local do Brasil certificado pelo IBAMA para comercializar os bichos. Os compradores vêm de todo o país, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. Por lá, os animais estão fazendo o maior sucesso entre as celebridades. O atacante Emerson Sheik, do Corinthians, está nesse time. Ele cuida da cuta há 2 anos. Para que seja tudo certinho, tem um processo. E eu acho importante seguir, né? E mais que isso, eu acho importante você ter condições de dar ao animal todas as condições de estar num lugar bacana, né, bem tratado, com alimentação boa, com conforto, com cuidado. A cuta, assim como esses outros macacos da raça prego, foi criada em Xanxerê. Aqui eles recebem todos os cuidados necessários. São 8 refeições por dia. No cardápio tem beterraba, cenoura, carne de frango, maçã, banana, enfim, a variedade é grande. A alimentação dos macacos envolve muitas frutas, legumes e verduras, mas os filhotes recebem um tratamento ainda mais especial. Olha só, eles usam fralda e são alimentados assim, na base da mamadeira. É dado mamar para eles 6 vezes por dia, além de frutas e iogurte. São tratados como crianças? São tratados como crianças. Tudo na mamadeira, usam fralda. O cuidado com os macacos é tanto que por aqui tem até sala climatizada. E tudo isso gera muitos gastos. O atacante do Corinthians, por exemplo, desembolsou R$60 mil pela cuta. O criadouro de Xanxerê tem autorização do IBAMA para vender os animais desde 2002. Mas o trabalho por aqui não visa apenas o lucro. É que nem filhos, né? A gente trata eles com muito amor e carinho, né? Para se tornar um animal pet, né? Querido também para quem vai comprar, né? E essa dedicação não é restrita aos macacos. O criadouro conta ainda com mais de 200 animais. Alguns deles, como é o caso do sagui, não são comercializados. Eles são de estimação. O envolvimento é tanto que Wilson chegou a largar o emprego para se dedicar aos animais. O criador, para mim, representa a minha vida, né? Na verdade, porque eu me dediquei a esse criador já comercialmente, já desde 2012, né? Bom,
A gente já viu aí, Paulo, pessoas criando macacos. O macaco é um bicho inteligente, né? Deve ser muito difícil você manter o macaco dentro de casa. E muito ativo também, né? Então requer todo um cuidado específico para manter esse animal, para que esse animal tenha atividade. O grande problema de muitos animais que se tornam agressivos são animais que não pode expressar seu comportamento natural. Então, no caso daquele tigre, um animal que fica confinado, um animal muito grande. No caso de um macaco, ele pode se tornar agressivo se ele for restringido o seu espaço. No caso de um cão que fica preso a uma corrente, o importante é você tentar reproduzir e permitir que esse animal expresse o seu comportamento natural. No caso do macaco, ele precisa de espaço, principalmente. Sim, espaço e convívio, é um animal social, né? Você não pode ter um animal desse e ele ficar o tempo todo preso numa gaiola. Então, exige uma série de cuidados específicos para evitar problemas. Quem compra esses bichos também tem que ter um cuidado em relação a vacinas, né? Sim, sim. Então, o ideal é procurar um médico veterinário especializado em animais silvestres para que todo o calendário vacinal seja respeitado. Nós recebemos uma pergunta aqui do Gilson de Curitiba. Ele pergunta se um leão, um felino, pode ser adestrado como se adestra um cão. Essa é uma discussão muito grande também, né? Voltamos àquele princípio. Por ser uma espécie que não é domesticada, você pode até domar e adestrar. Você não pode garantir, mesmo num cão, você não pode garantir que nenhum acidente vai acontecer. Quem dirá num leão, né? Então, você pode sim, esse animal pode replicar alguns comportamentos, alguns comandos, mas sempre com uma ressalva, pelo porte e pelo fato de ser um animal selvagem. Existe até casos de domadores que já foram atacados. Exatamente, e é muito comum, infelizmente é muito comum. Certo. Em Assis Chateaubriand, a paixão de uma aposentada é um animalzinho bem diferente. Parece incrível, mas ela tem, sabe o quê? Um sapo de estimação, que é o Teobaldo. É no quarto, em cima do travesseiro, que ele fica assim, todo esparramado, todos os dias, todo momento ele está lá em cima da cama dela. O bichinho adora tomar banho e a comida preferida é ração para cachorro. Como todo animal de estimação, ganha mimos, carinhos e até beijinhos da dona. Que tal um sapo de estimação, Paulo? Não. Pelos cães. Tem algum risco criar um sapo? Não, em princípio não, né? Tem-se aquela questão, os sapos são venenosos, tudo isso, né? Os animais, é uma espécie que quando ameaçada pode expelir alguma substância que pode se tornar irritante, mas de modo geral, né, o importante é você respeitar a espécie, né, e ter os cuidados necessários em termos de alimentação, em termos de espaço. E gosto, né? Gosto a gente não discute, né? Tá certo. E em Curitiba, um empresário cria uma águia dentro do apartamento. Nós já mostramos essa águia aqui. A Safira tem 2 anos de idade. E é tratada com todo o mimo também no apartamento dele. Já esse tipo de animal já é um bicho mais... isso exige licença do IBAMA e tudo mais. Né? E é um animal que exige muito espaço, né? Você precisa, de preferência, ter a possibilidade que esse animal voe, né? Que esse animal se exercite. Porque, geralmente, os problemas que envolvem animais que proporcionam um estresse maior é a falta de espaço e esse animal não poder ter o seu comportamento natural expressado. Esse é o principal. Na região oeste, o animal de estimação de uma família de Campo Bonito é um tatu. O bichinho foi encontrado numa estrada depois de ser atropelado. Ganhou nome, carinho e atenção. A ideia dos donos era soltar o animal depois que ele melhorasse, mas ele não se adaptou e voltou para casa, onde é super mimado. Ele também dorme na cama, exemplo do sapo, toma banho no chuveiro, tem leite na mamadeira e come até no prato. No cardápio do tatu, a mesma comida dos donos, arroz e feijão. Mas o que ele mais gosta mesmo é de carne. O tatu é tratado como um bebê. O tatu, como carinhosamente é chamado, é um animal silvestre da espécie conhecida como tatu paulista. O IBAMA entende que, como o animal não se adaptou à natureza e vive livre na propriedade, não se configura aí um crime ambiental. O fato da família ter levado esse animal, ou trazido esse animal para morar em casa. O problema aí é o cardápio dele, né, Paulo? Esse é o grande problema, né, de que é uma alimentação que, se você não conseguir replicar aquilo que o animal geralmente come na natureza, invariavelmente esse animal pode apresentar algum problema de saúde no futuro. E em relação à alimentação, todo animal deve comer ração e nenhum animal deve comer comida de homem, de ser humano? No caso, vamos pegar o caso de cães e gatos, que é o mais comum. O ideal é que você alimente esses animais com uma alimentação comercial industrializada, porque ela é balanceada.
né? E é mais cômoda também. O problema de você dar alimento caseiro, o que geralmente as pessoas entendem como resto de comida, é que é desbalanceado, geralmente tem teor de gordura muito alto, é resto de comida. Isso pode trazer problemas de saúde a médio e longo prazo para esses animais. Até o osso não é recomendado dar? É complicado também. Depende. Tem alguns animais que se adaptam muito bem. Tem algumas que não pode dar cozido, não pode dar osso de frango. Eu já vi casos de cães que comem osso de frango. Acidentes podem acontecer. Depende muito se o animal é habituado ou não com aquela dieta. Tá certo. Eu conversei aqui com o Paulo Parreira, zootecnista, que deu esclarecimentos para a gente sobre a Arca de Noé inteira, né, Paulo? Sobre sapo, sobre tatu, enfim, as pessoas que têm animais diferentes em casa. Obrigado pela sua participação aqui no Paraná no Ar.